Everton Cebolinha no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde qual a chance desse negócio avançar. E Memphis Depay é considerado muito chato por bastante gente dentro do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A especulação envolvendo Everton Cebolinha e Corinthians voltou a ganhar as manchetes. Cheguei a dizer para vocês no mês de janeiro sobre o interesse alvinegro em fechar com o atacante do Flamengo. Não houve nenhuma grande novidade, mas eu queria explicar para vocês quais as duas grandes dificuldades para que o negócio avance. A primeira delas ligada à parte financeira, a segunda ligada ao tempo. Começando pela parte financeira. O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro e já deixou bem claro que não tem a intenção de renovar. Ele pretende se mudar para um clube onde possa ser titular absoluto, algo que ele não encontra no rubro-negro. A possibilidade de se mudar do Flamengo para o Corinthians em julho dependeria da compra do atleta. É a última chance que o Flamengo tem de faturar com o jogador, que custou 13 milhões e meio de euros. E o Corinthians tem dado sinais claros de que não vai fazer investimento na compra de direitos econômicos de jogadores por falta de condição financeira. Restaria ao Corinthians a possibilidade de assinar um pré-contrato com Everton Cebolinha a partir de julho para tê-lo de graça em janeiro de 2027. Só que dos atuais mandatários do Corinthians, ninguém tem a certeza de que estará no timão em 2027. O presidente Osmar Stabile tem mandato somente até o fim do ano. Marcelo Paz, o executivo de futebol, e Fernando Diniz, o técnico recém-contratado, também tem vínculos somente até o fim dessa temporada. É óbvio que, apesar disso, o Corinthians poderia oferecer um contrato para o Everton Cebolinha, imaginando que essa turma não ficasse, mas que o Everton Cebolinha seria um bom acréscimo para a próxima temporada. Só que isso só pode acontecer a partir de julho. Se o Corinthians fizer qualquer contato com o Cebolinha antes dos 6 meses finais do contrato e o Flamengo souber, o Corinthians pode ser denunciado por assédio, inclusive com punição na FIFA. Ou seja, Everton Cebolinha vai ser assunto no Corinthians um pouco mais para frente. E Memphis Depay virou o chato de plantão no Corinthians. Muita gente do departamento de futebol tem se incomodado com o estilo intrometido do atacante holandês. Ele quer palpitar a respeito de contratações, renovações, departamento médico, departamento fisiológico, planejamento de concentração, viagens, entre outras coisas. E quase todo mundo tem se incomodado com essa intromissão do jogador, até porque o Memphis foi contratado e é bem pago, custo de 6 milhões de reais por mês, para decidir dentro de campo, o que na temporada atual não tem acontecido. A informação sobre essa intromissão do Memphis em diversas áreas foi publicada pelo jornalista Thiago Salazar. Queria acrescentar um ponto importante. O Memphis, além de se intrometer, ele também tem sido duro em algumas coisas bem específicas. A demissão de Ramon Dias na temporada passada teve participação direta do Memphis. Vocês vão lembrar da entrevista que ele deu criticando o trabalho do treinador. Mais recentemente o Dorival caiu sem uma participação efetiva do Memphis, mas eu posso assegurar que o holandês ficou bastante contente com a dispensa do técnico. Ele andava incomodado porque o Dorival dava poucas oportunidades para o Labiat, jogador que ele indicou e bancou. A relação também não era das melhores, porque no entendimento do Memphis Depay, Dorival deixava a desejar como treinador de campo, com pouco repertório, não conseguindo extrair o melhor de cada jogador. Ah, só para completar, posso dizer que a recíproca é verdadeira, e tem bastante gente da atual diretoria muito incomodada com o Memphis Depay, por diversos motivos, o principal deles, a questão financeira, custo de 6 milhões de reais. O comportamento dele extracampo também não é dos mais elogiáveis. Ele já chegou atrasado, já faltou a treino, muitas vezes não se apresentou no melhor dos estados. E por último, mas não menos importante, é legal destacar que Pedro Silveira, que era dirigente corintiano e se tornou uma espécie de staff do jogador, isso também incomoda demais a atual diretoria, até porque o Pedro era muito ligado a Augusto Melo. E diante desse cenário, é cada vez mais improvável que Memphis Depay renove seu contrato. Gostaria muito de saber se você é a favor ou contra a permanência do atleta. O vínculo se encerra em 30 de junho. Usa o espaço para comentário, deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Memphis Depay ainda joga pelo Corinthians? Pergunta super importante e pertinente. Vale a lembrança de que o Memphis sofreu uma lesão de grau 2. Lesão muscular que demanda 1 a 2 meses. Contrato do holandês com o Corinthians, você sabe, se encerra em 30 de junho, mas antes, se ele estiver recuperado,
vai ficar à disposição da seleção holandesa na preparação para o Mundial que vai ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Existe uma preocupação muito grande no Corinthians de que o Memphis não entre mais em campo, até porque, se não houver a renovação do contrato e ele não conseguir se recuperar a tempo, não vai haver tempo hábil para utilizá-lo. O Corinthians programou a recuperação física do Memphis em relação a essa lesão em 4 etapas. Estamos na primeira etapa. Ele ainda nem sequer faz atividades físicas dentro do campo. Importante registrar que não há nenhuma programação ou previsão com data de retorno. Tudo para evitar qualquer tipo de pressão. Queria contar que em relação à renovação de contrato, tudo segue estagnado. Cheguei a conversar com um dirigente importante da cúpula corintiana nessa semana para perguntar, e aí, vocês vão ou não renovar o contrato com o Memphis? Essa pessoa me contou que qualquer tratativa nunca acontece com o jogador. Ele é bem cordial e diz, conversam com os meus empresários. Mas o papo com os representantes do atleta é sempre muito complicado, os caras colocam uma série de dificuldades e o Corinthians já deixou bem claro que não há a mínima possibilidade de continuar bancando cerca de 6 milhões de reais por mês para contar com o holandês a partir da metade do ano. Só para completar, importante registrar que hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 42 milhões de reais. Tem demissão no Corinthians e chance real de expulsão de André Sanches. Bora começar falando sobre a demissão. Renan Blois foi dispensado do cargo de gerente de futebol e scout. Essa demissão foi decidida pelo presidente Osmar Stabile nas últimas horas. E passa muito pelo aspecto político. Antes de gravar o vídeo, consultei fontes alvinegras que admitiram que o fato de ter sido contratado na era Augusto Melo, com Fabinho Soldado como executivo de futebol, causaram a dispensa do Renan. A maior curiosidade é que depois das saídas do Augusto e do Fabinho, já com Marcelo Paz como executivo, o Renan chegou a ser promovido para o cargo de gerente de futebol, que ele ocupava atualmente. Mas o pessoal da política cobrou demais que Osmar Stabile promovesse essa dispensa, o que aconteceu nas últimas horas. Bora falar agora sobre a chance real de expulsão de André Sanches do quadro de sócios do clube. Leonardo Pantaleão, que é presidente da Comissão de Ética, deu parecer favorável à expulsão do ex-presidente em relação ao quadro de sócios. Vale a lembrança de que o Andrés é réu confesso em relação ao uso de cartão corporativo. Ele admite ter se confundido entre o seu cartão pessoal e o cartão corporativo para o pagamento de uma série de despesas pessoais, entre elas viagens ao Nordeste. Após parecer do Leonardo Pantaleão, falta o crivo da Comissão de Ética, da qual o Leonardo é presidente, de Romeu Tuma, presidente do Conselho, além da votação entre membros do CD. Já o caso do Ilho Monteiro Alves está em fase anterior, ainda na Comissão de Justiça, que vem antes da Comissão de Ética. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do Corinthians. Peço humildemente seu like, sua inscrição nesse canal, para você ficar sempre atenado e informado sobre tudo que está sendo falado, noticiado no bastidores do maior clube do Brasil. Peço humildemente sua colaboração, não deixe de dar o like, se inscreva no canal, valeu? A gente está aqui falando todos os dias do maior clube do mundo, então vai ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.